Olá, meu nome é Antônio Cirilo, eu sou acadêmico do curso de Química pela Universidade Federal do Piauí. Estou aqui hoje para ministrar uma pequena oficina, onde nessa oficina eu irei apresentar um conceito básico de Química, que é visto lá no nono ano do ensino fundamental. Esse conceito ele é bem básico. Vou falar hoje sobre fenômeno químico e físico, ou seja, como diferenciar, ou seja, de uma forma prática e fácil. Eu irei fazer um pequeno exemplo aqui, um pequeno experimento para vocês observarem essa diferença. De já eu posso dizer, fenômeno químico e fenômeno físico. O fenômeno físico é aquele que acontece em que acontece a mudança de estado físico ou só de formato, mas não acontece uma transformação na sua composição. Ou seja, por exemplo, se eu estou falando de um exemplo bem básico, a mudança de um estado físico do líquido para o gasoso, do líquido para o sólido, do sólido para o líquido, ou do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido. Quando acontece uma dessas mudanças de estado físico, transformações, ela apenas é um fenômeno físico e não químico. Por quê? O fenômeno físico ele pode ser reversível, ele pode ser revertido, basicamente. Ou seja, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui uma folha de papel, uma simples folha de papel. Se eu pegar essa folha de papel e amassá-la, eu apenas estou mudando o seu formato. Ou seja, se eu pegar aqui, amassar essa folha de papel, ela apenas mudou o seu formato. Ela ficou toda amassadinha. Porém, ela não mudou sua composição. Entenderam? Ou seja, bem básico é isso. Ou seja, o fenômeno físico, ela apenas mudou o seu formato. Ela não mudou a sua composição do que ela é. E aqui ela poderá voltar ao seu estado normal. Haverá várias maneiras de você conseguir fazer com que ela fique esticadinha e bonitinha de novo. Ou seja, um fenômeno físico. Já se eu for falar sobre um fenômeno químico, o fenômeno químico ele já é mais diferente, porque no fenômeno químico acontece uma transformação na sua composição. Ou seja, ele pode mudar. Quais são as características de um fenômeno químico? Quando acontece mudança de cor, quando acontece liberação de gás, entre outros, que eu vou lembrar durante esse vídeo. Ou seja, na transformação química, realmente acontece uma mudança na matéria, acontece a mudança naquele composto. Entenderam? Ou seja, quando eu faço, por exemplo, um exemplo básico para me falar de um fenômeno químico, a queima de um papel. Vou já mostrar para vocês. Quando acontece a queima do papel, quando ele é queimado, acontece aquela transformação nele, basicamente. Deixa eu mostrar para vocês. Vou pegar para aqui uma folha de papel, vou colocar um prato de vidro aqui. Eu vou dobrar, ficar mais fácil e seguro. E vou utilizar um isqueiro. Quando eu queimo esse papel, com cuidado, eu irei estará ocorrendo aqui uma transformação química, basicamente. Por quê? Porque ele vai se transformar. Esse papel aqui não vai voltar a ser o que ele era antes. Aqui ele transformou-se num gás, como você pode ver. Cinza, pó da cinza ficou aqui e a fumaça subiu, certo? Ou seja, essa fumaça já é um outro composto. Ou seja, um fenômeno
químico, acontece uma verdadeira transformação na sua composição, a composição do que era, entendeu? Ou seja, ele não vai voltar a ser o que era antes, entenderam? Ou seja, se eu pegasse um exemplo básico do nosso dia a dia também, que eu posso falar, ferrugem. Quando a gente vê em algum metal, ferrugem, ferro, ferrugem, ali é uma transformação química, um fenômeno químico e não físico. Por quê? Porque no fenômeno químico é irreversível, ou seja, ele acontece e não volta mais ao estado normal. Quando acontece a ferrugem, é uma oxidação que acontece ali da água com aquele metal. E aquela ferrugem ali, ele não volta a ser aquele metal. Você consegue até tirar, mas aquele lá você faz tirar e ele não volta a ser metal novamente. Ali já é um outro composto. Ou seja, basicamente é isso. Fenômeno físico, ele pode ser revertido e as características são quais? Quando há mudança do estado físico ou do seu estado ou seu formato, como eu mostrei com o papel. E o fenômeno químico é quando acontece uma transformação na sua composição, ou seja, ele passa a ser, ele se transforma em uma outra substância naquele momento, entenderam? Ou seja, ele muda sua composição real, entendeu? O tipo, se aqui é composto por algumas substâncias, quando houve a queima do papel, ele se transforma em outras, porque houve aquela liberação de calor por forma da fumaça, ali já é uma outra substância, e essa cinza que fica já é uma outra substância também. No nosso dia a dia eu poderia falar outros também, como a chuva. A chuva é um fenômeno físico, pois quando chove, a água evapora, sobe novamente e se torna em estado gasoso, se condensa lá na atmosfera e depois, por meio dos fatores que influenciam na chuva, volta no estado líquido para a Terra novamente. Um fenômeno químico dentro de nós. Você sabia que dentro de nós o nosso alimento acontece uma transformação química no nosso alimento. Porque quando a gente vai acontecer a digestão dele, nosso corpo ele produz ácidos gástricos em nosso corpo, para que haja a digestão, para que aquele alimento que está dentro da gente se transforme em outra coisa. Ali vai ser suprida os nutrientes e vai se transformar nas fezes. Outro fenômeno físico básico que eu poderia dizer é colocar tinta dentro d'água. Se eu colocasse uma tinta dentro da água, eu mexendo, eu comentei que um fenômeno químico há coloração de cor, mudança de cor, certo? Mas ali a água continua da mesma maneira, apenas a gente consegue ver visualmente a tinta na água. Mas não aconteceu um fenômeno químico, pois ali com certos determinados processos, que eu não irei citar aqui, a gente consegue fazer a separação. Bem aqui, outro. Aqui, temos água. A água. Se eu colocar um pouco de sal e mexer, eu faço uma solução. E dessa solução, aqui acontece apenas um fenômeno físico. O sal está presente na água, porém não houve uma transformação. Por meio de alguns processos, você consegue fazer a separação novamente. O sal volta a seu estado sólido, normal, e a água fica ali na mesma maneira que estava antes. Entenderam? Ou seja, basicamente é isso. Fenômeno físico, ele é reversível, e fenômeno químico, ele é irreversível. O fenômeno físico acontece uma mudança de estado físico, do sólido, líquido, gasoso, e no fenômeno químico acontece uma
transformação na composição daquela substância, daquele elemento. Espero que tenham gostado dessa minha oficina. Ela é simples, eu gravando de casa mesmo, porque é um assunto introdutório e hoje, com tudo que vivemos, tendo que viver nesse modo online, gravamos de casa mesmo. Eu espero que tenham gostado e até uma próxima.